Fazemos uma analogia com as angústias momentâneas que nós estamos vivendo. Imagine isso numa larga escala de tempo. Vamos convidar o pessoal, vamos estar mandando um aviãozinho pro povo para nós podermos estar aproveitando esse momento para ajudar o máximo de pessoa possível. Gente, sempre que pudermos, nós vamos estar aqui com vocês. Só salvo aos momentos que realmente não tivermos como correspondermos, mas sempre que houver necessidade e oportunidade, nós não vamos perdê-la de estarmos juntas aqui, tá certo? Vamos lá, gente. Nós estamos convidando, estamos esperando também a Cris entrar, tá não dando tempo para ela entrar. Paulette tá aí. Nós estamos... Oi, Paulette. Dani. Oi, Dani. Participação do pessoal aqui. Poxa, Nayara. gente, legal. Comecem a observar o assunto, fazer as perguntas de vocês, porque esse é o nosso momento. Momento esse é onde nós vamos ver a importância de nós termos constantemente a nossa mente sã. Para os combates do dia a dia, para os pavores repentinos como esse agora que está todo mundo compartilhando junto, e nós estamos aqui. Então, a realidade do contexto, o fato, ele vai se dar diante de um desfecho muito interessante. Gente, olha, seja bem-vindo, o pessoal está chegando, muito bem. Nós estamos aqui. Rosângela, Oi, Júlia. Rosângela, Júlia. Cris. Oi, Cris, nós estamos aqui, eu acho. Cristiane. Cristiane, coisa boa. Ô, o pessoal tá chegando. Silene, Jocelene também tá chegando aí. Coisa boa, gente. Nós estamos aqui com uma participação legal e nós vamos aproveitar esse momento. Agora vamos convidando o pessoal, vamos dando um tempo. Estou esperando só a Cris entrar para nós podermos juntas tá dando início a esse momento aqui da grandeza, da superação que ela teve diante de um fato muito difícil da vida dela. E ela vai estar relatando para vocês, né? Ela e a Bruna vão estar assim apresentando para vocês uma proposta de reflexão do que realmente a mente se mantendo sã, você consegue passar pelos momentos que parecem que vão nos sucumbir, mas na verdade nós é que os dominamos e passamos a ter força e renovação dentro de nós para um bom combate. Como é que está a sua mente hoje? Como é que está a sinalização dela? Nós temos aprendido aqui, né? A dar espaço para o que nos favorece e não deixarmos crescer aquilo que é prejudicial. Então, dentro dessa construção, eu acredito que tem muita gente, né? Como nós já compartilhamos aqui com vocês, casos de pessoas que fizeram dinâmica num dia, no outro dia viram resultado. A nossa vida é assim, você faz um momento e você já vê o momento seguinte. Aí a Cris está chegando e nós vamos dar início ao nosso momento. Vamos lá, vamos aceitar aqui a Cris. Pronto. Estamos esperando Paulinha, a Cris. fala com Oi, Paulinha. Seja bem-vinda. Marta, olá, pessoal. Raquel. Oi, Raquel. Aí a Cris entrou, gente. Conseguimos. Oi, Cris. Beijo no seu coração, linda. Beijo. Então, nós vamos falar agora sobre um ponto fundamental. Hoje as pessoas pararam um pouco para saber o que é se deparar diante de uma problemática real. Essa problemática, o que ela faz? Ela se dá diante de um desfecho. Que desfecho é esse? O desfecho de viver esse momento sozinha. Foi o que a Cris se sentiu. Nós estamos numa quarentena e ela que ficou 3 anos dentro de um conflito psíquico e emocional, diante de uma expectativa desesperadora. Mas a posição da Cris fez toda a diferença, que vai fazer diferença na sua vida também. E tem feito a diferença na minha vida. É nós não deixarmos o momento ruim ter guarida no nosso coração. Nós apresentarmos diante dele uma palavra de esperança. Nós precisamos preservar a esperança. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o caso da Bruna. A Bruna foi uma pessoa maravilhosa que Deus me deu de presente ao conhecê-la. E eu vi ali um estado de uma pessoa completamente perdida no mundo, fora do seu ninho, fora do seu mundo, fora da sua estrutura psíquica e emocional. E estava, na verdade, perambulando pelo mundo afora. Até que precisou a intervenção de um sentimento maior, que é da Cris, que não desistiu da Bruna. E ela vai estar contando para vocês aqui
dando uma abertura e nós vamos estar entrando, pincelando aquilo que for necessário. Cris, a palavra é com você agora, toma a frente e dá, por favor, Cris, o esclarecimento para as pessoas que esse momento que elas estão passando é um momento superável. Porque você já superou antes mesmo de entrar nesse contexto, né? Porque o que você superou foi muito além do que tudo isso que hoje você está vivendo compartilhadamente com milhões e milhares de pessoas. Então, eu gostaria que você colocasse, assim, bem claro para as pessoas o que a mente faz. Né? Como nós temos falado aqui, Cris, que não importa o cenário que você está vivendo, o que te fortalece é a forma, a leitura que você extrai do cenário. Ou você se fortalece com ele, ou ele realmente acaba e tudo mais. Então vamos lá ouvir a Cris, gente. Eu tenho certeza que tem muita gente querendo ouvi-la. Nós estamos aqui para ouvi-la. Vamos lá, Cris, a palavra é sua. Obrigada, Fátima. Obrigada por essa oportunidade. Né? Obrigada por estarmos juntas e compartilhar, né? Um pouquinho, porque a história da Bruna é muito rica em detalhes. É a história de uma vida toda. Né? Pincelando, desde o começo, a Bruna ela foi uma filha desejada. Eu tenho 46 anos, sou casada há 28 anos, tenho 2 filhos, a Bruna, que fez ontem 25 anos. Oi, ontem foi aniversário. Que vai fazer... Cris, só um momento, o áudio está um pouquinho baixo. Ah, então peraí, deixa eu colocar o foninho também. Só para... O pessoal está ouvindo direitinho, gente? Tá, eu vou colocar o foninho também, daí fica... Melhorou muito. Melhorou? Melhorou muito. Ah, então tá bom, porque aqui ó, é um mezanino, acho que deve dar... Não dá acústica, né? Sim. Então, retomando, né, eu me chamo Cristiane, tenho 46 anos. Agora tá ótimo. Esse ano eu faço 28 anos de casada. A Bruna fez aniversário ontem, ela é a mais velha, Parabéns tem 25 anos. E eu tenho o Gustavo, de 19 anos, que esse ano faz 20. Então, a Bruna veio de um contexto de, assim, eu fui mãe nova, mas ela foi planejada, ela foi anunciada por Deus, ela foi amada, né? Criamos ela, podemos dizer assim, como uma princesa, porque ela foi a primeira filha do meu lado, que eu sou a filha mais velha, a primeira Sim. neta, né? A primeira sobrinha, do lado do meu esposo também. E a infância dela, a primeira infância, correu tudo normalmente. O que começou a acontecer? Após os 9 anos dela, ela começou, né, a ter as dificuldades do mundo exterior, né? Nós não conseguimos protegê-lo sempre. Protegê-lo, se a gente pudesse, a gente colocava, né, numa redoma de vidro. Sim. Mas a criança vai para a escola, ela tem os seus amigos, ela tem também o contexto, né, da vida delas. E depois a gente vai se dar conta que todos os traumas emocionais, né, que ela sofreu a partir dos 9 anos de idade, onde começaram os bullying na escola, e a dificuldade de relacionamento, inclusive em casa também, por ela ter a personalidade dela, né, e bem questionadora, bem enfrentadora, e começaram os embates, e isso foi com que ela foi se fechando, né, nas emoções dela, e criando uma revolta, criando uma revolta interior dentro dela, que não tem como separar, porque a nossa história não tem como separar também o mundo espiritual, que tudo fez Sim. com que levasse a isso, até que ela entrou na faculdade, em 1 ano e meio de faculdade, ela trancou a faculdade, colocou a mochila nas costas e saiu para o mundo. Então, eu tinha contato com ela até certo ponto. Mas o que o inimigo faz, né? O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir.
Sim. Então, gradativamente, ela foi experimentando coisas que o mundo oferece de bandeja, né? E cada vez mais se afastando da família. Então, cada vez mais eu tinha menos contato com ela. E cada vez mais ela foi perdendo a sua identidade. O que eu defino é isso. A perca da identidade. O que a gente não pode nunca deixar isso acontecer. Por mais que as situações sejam difíceis, nós não podemos, né, perder a nossa identidade. Ela perdendo a identidade como filha, né, filha amada. E aqui em casa, o que eu tomei muito cuidado, né, com o meu esposo, que eu falava sempre para ele, eu falei assim, nós não podemos perder a nossa identidade de pais. Sim. Né, hoje eu estou falando pelo grupo Mães Intercessoras, então assim, muita coisa Deus nos ensinou. Né? E eu falava para ele, porque por ele também ter uma personalidade forte, ele queria pegar ela, a força, e trazer, nem que fosse acorrentada para dentro de casa. Trazer Só de uma volta. observaçãozinha, Cris, é importante colocar aí, porque olha só, o caso aí foi uma soma de dívidas ignoradas que aconteceu com ela, e também a falta de maturidade com a família para lidar com a problemática, porque o que acontece, nós não podemos ignorar dívidas. As dívidas elas têm que ser identificadas e pontuadas para evitar que chegue nesse nível. Porque a intenção do pai nós sabemos que é melhor. Sim. Só que a condução é o que nós falamos aqui. Como você conduz, ela tem que ser muito bem coordenada para que não se perca a razão nesse trâmite aí. Tá? Pode continuar, é só para as pessoas entenderem o que aconteceu no contexto. Sim. Com certeza, como nós fomos pais muito novos, né, também pela nossa imaturidade, então muitas coisas nós aprendemos a duras penas. Cris, não foi fácil. Tem muita gente entrando agora e nós só estamos falando, gente, nós vamos ir até o final, depois nós vamos salvar e colocar no canal, não se preocupe, senão vai ter que ficar voltando e pode atrapalhar, vamos lá. Exatamente, nós vamos deixar salvo e eu também, inclusive, vou salvar depois, né? Nós temos a página do Facebook, do Instagram, das Mães Intercessoras. Esse intuito da gente estar fazendo, né, essa live também é poder trazer uma palavra e dar esperança às muitas mães que sofrem, viva. Né? A dificuldade com esses filhos. Então, nós não somos mais especiais, mas como você falou assim, é o caso de uma vida real, aconteceu e Deus nos ajudou e nos fortaleceu esse tempo todo. Então, essa esperança e essa fé que a gente quer passar, né, para que as outras mães também possam superar, seja qual for a dificuldade, seja qual for a situação, né, que elas estejam enfrentando, tanto pessoal quanto com os filhos. E então, dando continuidade, então a Bruna, ela ficou praticamente, né, do período que ela entrou na faculdade até que ela foi embora de casa, 4 anos longe, né, do seio familiar. Sendo que no último ano, antes de ela voltar, porque faz 2 anos que ela voltou para casa. Então, 1 ano anterior, eu fiquei totalmente assim, sem contato com ela. Ela queria ir para o Nordeste. Ela passou a mensagem para mim, ela falou assim, mãe, eu vou chegar no Ceará. Então, ela pegava carona, ela andava de bicicleta, como eles falam, era viajeira, né? Era estradeira. Mas também não colocando, não pensando nos riscos, né, que ela estava correndo e quantos foram os livramentos que Deus deu a ela. Quantos? Números. Que a gente não tem como, né, pontuar. Aqueles que a gente sabe. Fora aqueles que a gente vai saber só lá na glória, porque... Verdade. Ela foi, né, indo, subindo, foi por Brasília,
E até que ela passou por Recife, Maceió e chegou em Natal. E em Natal, ela teve muitas experiências. Em Natal, ela já estava literalmente como uma menina de rua, né? E de tudo que a gente passou, porque eu não tenho como, né, contar todos os detalhes, mas uma das coisas que Deus nos ensinou é o amor incondicional, né? É a gente olhar além das aparências. Porque a minha filha que foi planejada, que foi anunciada por Deus, porque eu recebi ela em uma profecia, ela naquelas situações, as pessoas lá fora poderiam ver ela, né, como uma mendiga de rua, pedinte, como uma usuária de droga, de várias formas a pessoa podia ver, mas ela não era. Ela era uma filha amada, ela tinha uma família, né, que a estava lutando com as armas que a gente tinha e principalmente em oração. Até que em Natal aconteceu muitas outras coisas, inclusive espiritualmente, que ela se envolveu, né? E depois ela me ligou, um certo dia ela me ligou, onde eu percebi que ela estava muito perturbada, né? Com a cabeça assim. Eu falei para o meu marido, eu preciso ir até ela, porque a Bruna não está bem, a Bruna não está bem. Daí foi que aconteceu todo esse desfecho, que aí Deus uniu as nossas vidas, né? Deus colocou você nas nossas vidas, por isso que eu testemunho isso aonde quer que eu vá, porque a palavra de Deus fala, né, que nos finais dos tempos o amor esfriará. E como é importante a gente não deixar esse amor esfriar. Como é importante a gente observar os sinais de Deus na nossa vida. E depois eu quero que você fale sobre isso também, porque você também foi discriminada, né, por ter acolhido a Bruna. Você literalmente acolheu a Bruna na tua casa, no seio do teu lar. Depois que nós conversamos, depois, né, que Deus fez todo um trabalhar, porque até a passagem de avião de volta para casa eu comprei errado, né? Mas tudo isso era um propósito de Deus. Eu voltei em fevereiro e tinha ficado uma passagem em aberto. E essa passagem foi usada pela Bruna, né? Um mês após, para que ela pudesse voltar para casa. Então, até nesse detalhe, Deus já sabia. E quando a Bruna aceitou o teu contato, porque ela nunca tinha aceitado. Sempre lutei com ela na adolescência, na juventude, para ela fazer terapia, mas ela nunca aceitou. E foram várias as situações que a Bruna quase entrou numa anorexia, quando ela, com 13 anos, quando ela estava entrando na adolescência, né? E eu coloquei ela numa terapeuta, ela entrava muda, saía calada. Ela também, sabe, era muito resistente, muito. E Deus teve que ir me dando discernimento para lidar com todas essas problemáticas, né? Saber conduzir da melhor forma possível. E não desistir nunca, né, Cris? Então, quando ela aceitou, que foi uma surpresa para mim também, né, que nós conversamos, eu falei, Fátima, ela não tem casa, ela não tem moradia, e eu falei assim, e ela também nunca aceitou, né, fazer terapia, mas eu sentia isso no meu coração, que ela precisava, e você se dispôs a encontrá-la aonde ela estivesse, né, e você a encontrou num lugar público, você acolheu ela e depois você acolheu ela na sua própria casa, né? Então, assim, eu não tenho palavras que demonstrem a nossa gratidão, porque isso mudou a nossa história, isso mudou a nossa família, isso mudou os nossos sentimentos, né? Porque muitas pessoas também
acha que tudo assim... Porque quando eu entrei naquele avião, daquela outra passagem que eu comprei, que uma pessoa me deu o seu telefone, me deu o telefone dela e me falou de você, a primeira coisa que me passou na mente foi assim, mas o que uma pessoa, né? Nós estamos a quantos quilômetros de distância, porque você no Rio Grande do Norte e eu no estado de São Paulo. Sim. E o primeiro pensamento foi, o que uma pessoa tão longe, que não conhece, né, que não sabe nem um pouquinho da nossa história, vai poder fazer, vai poder ajudar. Mas o Espírito Santo não nos deixa acomodados, né? Quando a coisa é para ser, quando é para acontecer. Eu ficava com esse sentimento, com essa sensação, até que eu entrei em contato com você, contei a história e era o propósito de Deus, porque para tudo tem um propósito, né? Nós temos que aprender a ressignificar as nossas dores, né? E não achar que a gente sofre sozinho, né? Nós não somos os únicos a sofrer, e também não achar que o outro não pode nos ajudar. Porque Deus sempre vai colocar uma pessoa capaz, né? Que entenda, que acolha. Porque eu falo assim, a dor, ela não tem como dimensionar a dor da outra pessoa, né? Nós temos que ser empáticos à dor da outra pessoa. Porque para uma pessoa, um sofrimento pode não parecer nada perto do sofrimento do outro. Mas dor, não existe dor pequena, dor grande, sofrimento pequeno, sofrimento grande. Né? Seja qual for ele, é sofrimento. E nós não podemos ser indiferentes. Por isso que hoje há tanta depressão, né, Fátima? Porque são pessoas incompreendidas dentro do seu sofrimento. Exatamente. Muitas pessoas banalizam aquilo que o outro sente, aquilo que o outro está passando. Se houvesse um pouquinho mais de compreensão e acolhimento, eu acho que seria diferente, né? Queria só dar uma pausa agora. Isso é muito importante. Gente, nessa hora, o que você tem, você pode compartilhar com alguém. O que você acha que é pouco, para o outro é suficiente. Nessa hora, sejam solidários. Porque a solidariedade, ela faz você ser mais feliz. Ela faz você realmente dar sentido à sua vida. Porque nós estamos aqui para compartilhar mais do que dinheiro, mais do que coisa. Nós temos que compartilhar a vida. E é o que a Cris falou, você não tem como compartilhar a vida se você não tiver empatia com o outro. Alguém faz isso com todo mundo. Não. Gente, nós somos profissionais e nós conseguimos ter leitura da necessidade. E deixa Deus mover o seu coração para você ter necessidade de fazer algo por alguém que está ao seu alcance poder fazer. Nesse momento, o dividir o que você tem, às vezes, pode mudar a vida de uma pessoa, impedir que a pessoa entre no desespero. E naquele momento, a leitura que eu vi, eu não podia perder tempo. Imagine um médico vendo um paciente sangrando e não podendo mais ter um corte. E que eles estavam ali numa situação que você tinha que valorizar cada gota de sangue. Não tinham que pensar. A necessidade do outro, às vezes, está diante de nós e nós ignoramos esse fato. O mundo está doente por isso. Porque a solidariedade, ela faz você ser feliz, ela faz você ter recurso. Não só para você. Você enche o seu manancial. Você faz a sua vida ter realmente um sentido de vontade e tempo de produzir muito mais. Mas não é isso que se vê. E como a Cris falou, eu fui discriminada por ter esse comportamento. As pessoas falam, mas não acredito que você está tendo essa atitude. Naquele momento eu não podia me deter com aquela resposta. Eu tinha que concentrar minha atenção porque precisava. Então não vale nem a pena mencionar sobre. Nós temos que mencionar o que nós precisamos, a torneira que precisa ser fechada e a atenção que você precisa direcionar toda a sua energia naquele momento. A Bruna precisava de mim, eu não podia perder tempo justificando coisas injustificáveis. Então, nós precisamos fazer isso com a nossa vida. Não importa. Se a pessoa não tem maturidade naquele momento, não é culpa dela. É uma sociedade que compartilha esse tipo de informação. Então, nós não podemos nem discriminar as pessoas que têm tal comportamento. Mas nós só convidamos essas pessoas
a terem maturidade de filtrarem e fazer aquilo que lhe é possível. Tá? É muito importante colocar isso para que as pessoas elas se permitam ter essa felicidade que eu estou tendo agora. Eu não estaria vivendo esse momento com você, Cris. Eu não estaria vivendo esse momento compartilhando com tantas pessoas, se não tivesse sido real. Então, a experiência viva, ela requer de nós atitudes vivas e decisões precisas. Né? E eu estou feliz. Realmente, esse momento, para mim, é um momento muito especial, porque a gente ama, você ama a Bruna, embora eu nunca tenha visto a Cris presencialmente. Mas a gente tem uma ligação emocional muito forte, porque a Bruna nos uniu, né? E exatamente. Né? E aproveitando ainda esta linha de raciocínio, porque hoje, né, como eu ressignifiquei toda essa situação, graças a Deus, assim, o pior passou, a Bruna, né, já está em casa, restaurada, liberta, né, ela teve o sobrenatural ontem, de Deus, né, da vida dela. Cris, só abrindo um parênteses, ontem eu estava conversando com a Bruna, ela falou, Fátima, eu procurei fazer o que você fez por mim, por outras pessoas, e hoje eu estou dando aula para crianças carentes. Sim, quer dizer, e ela até pediu indicação de livros, porque ela não quer fazer de qualquer maneira. Ela é uma pessoa que tudo que ela faz, ela procura fazer com muita excelência, né, Cris? Exatamente. E ela está se dedicando e está sendo muito útil, e já tem resgatado muitas pessoas. Olha que felicidade, gente. A história dela tem alcançado outras vidas, né? E como você falou, sim, ela hoje está ajudando as crianças. Eu acho que vai ser a linha que ela vai escolher por toda a história dela. Porque quando a gente para ler a história da vida dela, porque uma coisa eu aprendi também. Por mais que a Bruna nasceu num lar que a desejou, que a planejou, ela, desde criança, não se sentia amada. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de falar para as mães, porque às vezes nós, mães, caímos na tentação de nos culpar, né, pela educação, porque assim, eu sempre fiz o melhor para ela, mas não é aquilo que a gente faz, é aquilo que a pessoa faz com aquilo que fizeram a ela. Mas ela teve uma leitura diferente, pelo contexto de tantas coisas que aconteceu na vida dela, pelas dores interiores dela, porque ela queria ser aceita e amada pelo círculo de amizade, e por ela ter também uma inteligência e uma sensibilidade diferente. Somos diferentes, e muitas pessoas não sabem, né, de perceber isso. Então, por mais que nós a amamos, ela não se sentia amada pelos traumas e situações que ela foi vivenciando. Então, às vezes... Isso acontece, Cris, só uma participaçãozinha. Isso acontece porque a necessidade da Bruna era uma. Exatamente. Mas ao ver de vocês, era outra. E não correspondia. É como se eu tivesse com sede e você me desse comida. Eu preciso de água. Então, nós precisamos ver, não o que nós temos para oferecer, mas o que a criança tem necessidade de receber. Isso. Porque essa é a leitura correta para não se perder ao longo de uma construção psíquica e emocional. Quando nós conseguimos ter essa comunicação, aí encaixa a necessidade com o necessitado. Aí não foge do controle, senão eles buscam desenfreadamente, erradamente, em coisas, em situações, e chega nesse ponto. Porque grita-se, não consegue ser ouvido o grito, então eles não têm limite para fazer com que esse som venha a ser reconhecido pela família. Exatamente. Uma coisa eu sempre tive certeza, e eu até compartilhava com meu esposo, né? Eu falava para ele, eu falei assim, essa rebeldia é para chamar atenção, mas aos olhos, à luz dos olhos dele, ele também não conseguia identificar o que era, porque ele foi um pai ausente emocionalmente. A leitura de amor dele era um pai que saía para trabalhar, que não deixava faltar nada em casa, e queria proporcionar o melhor para sua família.
Mas E foi a essa não informação era que ele recebeu ao longo da vida dele. a criação dele, Ele só estava né? reproduzindo um fato que lhe foi proposto. Exatamente. Então, só que não era aquilo que ela queria. Que tanto é, os maiores dos embates era isso. Por que que ela foi a viver uma situação de rua? Hoje a gente faz essa leitura. Ela queria dizer assim, olha, não preciso de dinheiro, eu preciso de amor. Eu quero carinho. Eu quero atenção. Exatamente. Né? Só que assim, o meu carinho, só o meu, não era o suficiente para ela. Ela queria o carinho do pai também. Né? Os dois têm papel muito importante. Tanto é que nós não temos dificuldade, né? Nós temos nossos embates, mas a gente conversa e fica tudo bem. Né? Passa rapidinho. Agora, os embates que ela teve já com a figura paterna foram fortes e foram marcantes na vida dela. E fez muita falta, porque pela atitude dela percebeu que ela se sentiu muito agredida com a ausência. Exatamente. Então, daí quando o filho, né, porque no consenso popular, a gente fala assim, deu errado, né? Foi para um mundo, né? Tá fazendo as coisas tudo desregrado. Então, daí, muitos pais têm muitas dificuldades, porque hoje nós temos no grupo das mães filhos que estão vivendo uma vida desregrada, na bebida, sim, na droga, no homossexualismo, vários distúrbios emocionais. E é muito difícil para as mães, muitas vezes, entender. Então, pelo, né, que eu vivi e o que eu aprendi, o amor incondicional, né, é nós amarmos exatamente além da aparência, é não ver a situação atual, não definir aquilo como certo e como definitivo, olhar além, né, acolhê-los, é como fala, ver não o pecado, mas acolher o pecador, né? Porque nada mais é do que um pedido de socorro. Tem um buraco ali, tem uma carência emocional ali, né? Que você pode explicar à luz, né, da psicologia. Eles só estão tentando tampar aquele vazio, né? Seja ele qual for, existencial. A reação, ela é exposta através do que se pensa. O que se pensa se vive, o que se vive se manifesta em condutas. Então, tudo isso foi resultado do que ela recebeu. A leitura que ela fez do fato fez com que ela desse esse tipo de resposta. E isso é muito sério. Então, nós estávamos conversando ontem sobre isso, nós estamos pensando, né, construindo já um espaço de fazermos um curso sobre como administrar as emoções. Como ter uma mente saudável. Porque as pessoas, eu estou atendendo muitos pacientes muito bem-sucedidos financeiramente, com toda a estrutura social desejada, mas infelizes. Entrando em depressão, sim, síndrome do pânico, a vida parando. Faz o que aconteceu? Aconteceu porque os seus pensamentos não estavam coordenados. Coisas, situações, é diferente de sentimentos. A resposta que você dá aos fatos é que define a sua estrutura. Não é o que você tem, não é o dinheiro, não é o status. É a resposta, é a maturidade diante das adversidades. E isso é que te dá total segurança e as demais coisas são acrescentadas. Porque você fica muito bem para conquistar muito mais do que você deseja. Mas se você conquistar tudo e não tiver a mente saudável, você compromete tudo que você tem. Isso é muito sério. Exatamente. Agora, como a gente já está passando do meio para o final, né, Fátima? A gente já pode ir pontuando algumas coisas. Sim. Porque, como eu falei, um dos primeiros pensamentos que os pensamentos que sempre nos atormentam é a culpa, né? Muitos pais se sentindo culpado e aonde foi que eu errei? Eu tinha um pensamento assim, né, porque eu não tenho o entendimento da psicologia, sim, mas eu sempre converso comigo mesmo, mas eu falo assim, poxa vida, eu pude fazer esse parâmetro, aqueles que têm um filho só talvez não consiga, mas eu falo assim, se eu fiz errado, era para dar 2 errado, né, e não um só. Sim. Então, daí isso fez
com que eu parasse de pensar assim e pensasse que também são questão de escolhas, né? Eu também não podia parar de viver, porque eu tinha mais um filho para ainda cuidá-lo e ajudá-lo, direcioná-lo, e um esposo. E a culpa é muito perigosa também, porque às vezes porque eu teve a fase que eu me questionava sobre a culpa, e teve a fase que eu queria culpar o meu marido. Mas sabe Né? por quê, Cris? Geralmente a culpa acontece, por exemplo, no seu caso, não tinha espaço para culpa. Porque você procurou fazer tudo corretamente. Então, aonde que entrou a culpa aí? Faz a falta de esclarecimento do fato. Quando você não tem clareza das coisas, você fica sem definição. Mas quando você está diante de um esclarecimento, quando nós conversamos, não, Cris, não existe culpa. Você tem que realmente entender que houve ali uma escolha. No seu caso, não houve culpa. Mas a questão em si, você estava dentro da situação, você estava envolvida como mãe. Sim. Foi o processo que se deu dentro de um ajuste que faltou uma identificação, uma interferência. Mas até onde você se portou, você não desistiu. A Bruna, ela foi resgatada, então não tem espaço de culpa, porque o seu posicionamento foi o caminho que deixou aberto para ela ser salva. Então isso já é uma prova comprovada, é um fato comprovado de que você não tem espaço para culpa. Sim, mas experiência de esclarecimento. A culpa, ela se dá quando você não tem certeza. Não, eu estou fazendo isso aqui. É como uma mãe vai corrigir o filho. Ela vai se sentir culpada. Poxa, eu bati no meu filho. Mas se ela tiver entendimento que naquele momento ela não bateu, mas ela corrigiu para que o filho não tivesse prejuízo, ela não vai se sentir culpada. Ela vai ter segurança na execução. Então, é muito importante a clareza dos fatos. Né? A falta de conhecimento, ela leva as pessoas a constantes culpas. Por isso que o caminho certo, ele isenta você da culpa. Você tendo certeza que você está fazendo o que é certo, você não tem espaço para culpa. Se uma pessoa está dando assistência a um doente, ela está fazendo tudo o que pode, ela não vai ter culpa se ele vier a falecer. Mas se ela não fizer, ela vai ter culpa. Porque a ausência do fato, do que ela precisava ter feito e não fez, deixou uma margem de culpa. Mas mesmo assim ainda dá para se trabalhar porque com compensação. É um turbilhão de sentimentos, né, que nos assonda. E depois depois eu pensava mesmo, falei assim, mas eu dei o meu melhor, né? Eu fiz tudo que eu podia, mas a leitura dela estava diferente da nossa, né? Sim. Daquilo que o pai, eu, o irmão, a gente estava tentando passar, porque a exigência, eu falo para ela que a exigência dela é maior, e os filhos são assim, né? Exigem mais da gente do que os outros, né? Não tem como... Nenhum filho é igual, né? São os dedos, né? Cada filho é diferente. Cada um tem a sua necessidade, né? Exatamente. E o que eu falo, né, para as mães é olharem o seu filho além da situação, né, de que eles se encontram. Sempre o que a Bruna diz também, o que foi muito importante, porque ela teve para onde voltar. Ela tinha os seus pais de braços abertos a perdoá-la, né, a reconsiderar todos os erros e a começar de novo. Então, por esse tempo ter passado, porque de praticamente 1 ano e meio de faculdade e mais 3 anos na rua, 5 anos se passaram, né? 6 anos. Então, hoje ela está estudando novamente, prestando vestibular, né? Ela fez 25 anos ontem, às vezes ela se cobra. Mãe, né, já tô velha. Eu falei assim, filha, não, você está recomeçando, né? Não olhe mais o que passou. Faça diferente, né, daqui para frente. E é importante salientar que nesse momento de recomeço, o que acontece? Tudo que ela passou, quando ela entrar na atuação, ela vai entrar com um fator diferenciado, então ela vai estar à frente na compreensão, na sensibilidade de condução de cada caso, e isso vai favorecer muito. E por ela se exigir muito, né, ela já estava bem adiantada na faculdade, ela fez questão de fazer novamente o vestibular para entrar numa faculdade federal. Então, isso são pontuações de quem quer se dar,
quem quer se doar, quer fazer o melhor, quer buscar conhecimento concreto para que possa oferecer segurança na atuação. Então, na verdade, não se perde tempo. A experiência da vida, a vida é muito perfeita. Tudo se aproveita como experiência de estrutura, né, Cris? Quase se encerrando, né? Porque eu abri no nosso grupo do WhatsApp para que as pessoas pudessem fazer pergunta para você. Então, eu tenho 3 perguntas para te fazer. De uma mãe que tem uma situação de uma pessoa na família dela, que tem depressão, e ela tem uma dúvida. Essa pessoa, ela teve um surto, ela ficou agressiva, fez algo assim, ela não disse o que foi, mas deve ter sido algo muito ruim, e essa pessoa, ela não se lembra do que aconteceu. Isso é possível? A pessoa que está, né, passando por esse quadro depressivo, ter atitudes que depois ela não lembra? Sim, sim. Isso é muito comum quando a pessoa ela entra dentro de uma perturbação mental. Toda perturbação ela deixa a pessoa meio um tempo desorientada. E também, né, quando tem pessoas que tomam remédio demais, além do que o médico prescreve, ter esse problema de esquecimento. E também quando ela traz muita informação perturbadora, cobrança, conflitos, ela vive um momento de tormento. Esse momento de tormento a pessoa não consegue descrever corretamente o percurso. Então ela esquece de muita coisa. Isso é fato. Agora, assim, por exemplo, a mãe que lida com esse caso, ela não pode ter uma leitura da situação como ela está. Ela tem que se manter equilibrada, com a esperança nutrida e dando caminhos e passando segurança para a filha. Porque se ela passar para a filha o que ela está sentindo mediante a descrição do caso, isso se torna assim, ela olha e fala assim, eu não tenho jeito. Eu estou passando que o meu caso chegou no caos. E isso é ruim, porque isso é como se estivesse comprometendo o caminho de esperança. Mas quando você está desesperado e você encontra alguém que consegue trazer para você uma sensatez que está te faltando naquele momento, você convida a pessoa a entrar na sua proposta, e isso é muito importante. Por isso que hoje, Cris, o seu depoimento é muito rico. Porque o que você está trazendo para as pessoas é assim, eu vivi isso. E eu estava sem o controle até da visão, não sabia nem o que estava fazendo, mas pela situação eu deduzia que era pior. Mas eu confiei, eu acreditei, porque existe a decisão de confiança e existe o percurso que você nutre, isso com esperança viva. A esperança viva é quando você não olha para a situação, mas você acredita como ela vai ficar. E buscando justamente informações como essa de hoje, que nós estamos vivendo aqui, trazendo esperança de alguém que não desistiu, que conseguiu em todo o percurso nutrir essa esperança e por isso hoje está abraçando a sua filha. Ela está conseguindo abraçar outras pessoas. Porque é assim, eu abraço você, você me abraça e sucessivamente nós vamos abraçando as pessoas ao nosso redor. Porque a solidariedade, ela faz você ter vontade de reproduzi-la, porque ela faz muito bem. Entendeu? Então essa mãe tem que tomar cuidado também, com a visão do que ela está vivendo. Sim, essa mensagem ela vai para muitas outras mães que não fizeram perguntas, mas eu sei que enfrentam essa dificuldade, né, com filhos. Tem um caso específico que é um jovem também da idade da Bruna. Ele parou com o trabalho, ele parou com tudo, ele não sai de dentro do quarto, só que ele não aceita ajuda, então é assim, é uma situação muito difícil. Então trazer essa esperança para essas mães, né? Inclusive esta mãe, eu emprestei o livro seu, que, né, a gente precisa falar dele, que é o livro, né, Castelo Sem Portas e Sem Janelas. Ela leu, porque muitas mães não sabem como agir, não sabem o que fazer, né? E o primordial é as mães acharem, encontrarem esse equilíbrio emocional para poder ajudar, né? Para poder não entrar junto no desespero e não desistir. O que ela tem que pensar, Cris, que vai ajudar muito. Ela lê bastante aquele versículo, saindo da zona de prejuízo, e ela não dá munição para a situação. Ela tem que entrar no quarto sabendo que cada palavra, já que ele não sai do quarto, ela leva até ele o alimento para a mente.
Quando ele falar uma coisa negativa, ela fala 10 positivas. Quando ele começar, filho, quando você sair daqui, olha, sua história vai ser muito interessante. Eu acho até que vai dar um livro. E você vai poder ajudar muita gente você vai ser o caminho para muitas pessoas. Imagine milhões e milhares de pessoas nessa situação. E quando você sair, você vai dizer para elas assim, ó, eu sou uma esperança viva que você pode sair também. Nunca se calar diante de palavras negativas dele. Mas sempre ela se estruturar. Por isso ela tem que estar ela tem que estar afiada no autoconhecimento, sair da zona de prejuízo, não ter dívidas ignoradas, adquirir muitos bônus para que ela possa ter recurso, porque ele não sai do quarto, mas ela tem acesso ao quarto. E quando os pais têm acesso ao quarto, nós temos uma abertura que começa por eles, depois é que nós entramos. Os pais, nós temos um trabalho muito interessante, muito rico com a participação da família. Tem um outro caso que também cabe ao que você colocou, mas é uma situação de um rapaz que foi abandonado pela sua esposa, um rapaz bem jovem, e que ele está se afundando no vício da bebida, sabe? Não tem prazer mais na vida. E esta mãe não sabe mais o que fazer para ajudá-lo, porque também encaixa na situação que ele não quer buscar ajuda exterior. E a mãe fica muito preocupada, porque vê o seu filho, né, se afundando num vício, acabando com a saúde dele. As pessoas de fora sabem que a reconciliação pode não acontecer e ele ainda está paralisado nesta pessoa, não consegue, sabe, ver um futuro e outras possibilidades. Né? Então, essa mãe, ela fica muito preocupada. Ele está num autoabandono muito grande. O que a mãe precisa é passar para ele sempre uma reflexão, porque a mente dele ainda está em sintonia de comunicação. Quando existe esse espaço de comunicação, nós temos como mudar. É como se você estivesse num breu e alguém chegasse com uma lanterna. As palavras para a mente, elas são convidativas. Quando você olha para a pessoa e fala assim, eu não aguento mais ver você assim, o breu já está breu, fica um pouquinho pior. Mas quando você fala assim, você não precisa ficar assim não. Se você se amar, aí você tem chance de ter não só essa pessoa, mas ter muitas coisas de volta na sua vida. Muitas coisas se perdeu porque você se abandonou. Quem é que vai se interessar por alguém, por um terreno abandonado, desprezado e mal cuidado? Mas se a pessoa construir uma casa ali, bem construída, as pessoas vão passar e vão falar assim, será que essa casa está à venda? Olha só que casa bonita, porque você vai começar a ser percebido como algo atraente, como algo bom. Agora, um terreno sujo, abandonado, as pessoas vão querer distância, até olhar é difícil. Mas quando você olha aquele terreno e vê a transformação dele, você já passa a proposta se permitindo se transformar. Se permitindo se amar um pouco mais. Então, é não desistir dessa proposta. Porque a informação, várias vezes repetitiva, ela vai entrando como proposta de aceitável. Mas quando ela tem pessoas que falam, eu já falei isso um dia. Não é, a mente não recebe assim. É insistentemente. Né? Então, nós precisamos levar informação, principalmente no caso dele. Porque o caso dele está insistentemente numa linha errada. Então, ela tem que fazer 2 vezes ou 3 vezes mais uma insistência com mais precisão. Mas para isso ela tem que estar bem. Para isso ela tem que estar sarada. Ela tem que estar realmente Sandy, não, peraí, eu tô aqui, meu filho tá ali, e quando eu ver esse cenário diferenciado, vai ser uma realização como nunca na minha vida. Não pode haver como uma lamentação, poxa, poderia estar assim, e são pensamentos que não nos fortalecem numa hora como essa. Já era para ter filho, já era para estar com neto, isso não é legal, esse tipo de pensamento. Nós precisamos nutrir o possível dentro da vida. A vida ela tem um fator muito interessante. Por isso que o seu olhar, quando eu olhei para a Bruna, eu olhei de uma forma diferente. Eu olhei a Bruna bem, voltando para casa, já com vocês, e a felicidade de poder se permitir viver isso. Eu não olhei que ela estava ali e que tinha estragado tudo, porque não é a verdade.
A vida ela tem um poder de se refazer de uma forma interessantíssima. E pode ter certeza, Cris, que muitas pessoas vão ser beneficiadas com a sua superação, com a superação da sua família e com a superação da Bruna. Porque ela sabe o que é a necessidade de uma solidariedade. E ninguém como uma pessoa que saiba a necessidade para atender o necessitado. Verdade. É por isso que você está aqui hoje. Exatamente, né? Para poder ajudar essas mães que não encontram uma luz, né, no fundo do túnel. E essa luz e ela é real, Sim, com né? certeza. A Tem um vida ela terceiro é caso, maravilhosa. que Sim. não é assim, são muito parecidos, mas tem as suas particularidades, né? Sim. Esta é uma mãe de um filho único, também novo, acabou de se formar. Na verdade, ele não se formou, só ele prestou um concurso, ele agora está se mantendo, né, financeiramente, mas é numa vida desregrada. E a mãe não sabe o que fazer para ajudá-lo, né? O que fazer? Agora ficou um pouquinho mais difícil porque ele já está adquirindo uma independência financeira, né? Porque às vezes também a gente tem essa ilusão de que a gente controla, né, a vida do filho. É uma falsa sensação, né? Não é bem assim. Eu acredito que essa mãe, ela precisa ter uma estrutura segura. Olha, as mães delas têm me ajudado muito. Quando elas, primeiro, se permitem ficar bem. Porque é uma referência. É convidativo. Mas quando compartilha esse desespero, ele traz um desespero lá, compartilha um outro desespero, fragmenta-se a estrutura que estava começando a se fortalecer, está começando a secar, quebra tudo de novo. Aí a sensação é que não vai conseguir. Mas o que tem que se fazer, não, ele me tem, eu o amo. O que eu puder fazer para lutar, imagine vê-lo diante de um fator. Tem tantas pessoas que até com 50 anos está começando a sua vida, e muito bem. E a supervalorização da espera compensa o tempo esperado. Então fala com ela para se fortalecer, Cris. Porque é o que eu falei, é a linha de transmissão. Se eu tô com anemia, eu não posso, por mais que eu queira, eu não vou fazer uma transfusão de sangue para você. Mas se eu estiver saudável, eu vou poder salvar você com o meu posicionamento, com a minha estrutura. Imagine você ir buscar ajuda de uma pessoa que considera, poxa, eu fui buscar ajuda, a pessoa estava pior do que eu. Então a situação, ela se torna até incoerente dos fatos. Então as mães, às vezes, elas se perdem, não, eu vou mostrar quando isso está me fazendo mal. A pessoa não consegue. É você pedir que um analfabeto leia, ele não vai conseguir. Aí vai acabar se afastando, aí o nível de ajuda vai ficar numa probabilidade muito, muito menor do que estava. Então nós precisamos, nessa hora, produzirmos recursos, fortalecer recursos, acreditar no nosso recurso e introduzi-lo através da fala, do comportamento, de um abraço. Quando ele vier trazendo tristeza, não, filho, olha, hoje não tem nada, isso aqui não, hoje eu fiz um pudim para você, você vai me dar o prazer de vê-lo degustar pelo menos esse pudim com alegria. E ali vai tirando a mente dele de um hábito errado. Eu fiz uma comida deliciosa, vamos aqui, fala sobre outro assunto, convida-o a ter uma proposta comportamental diferenciada. Evite se tocar no assunto. Sempre vai desviando a atenção dele para aquele assunto e contornando e chegando no objetivo. Opa, saiu daqui hoje melhor. Vai sair amanhã melhor ainda. Porque aí o próprio bem-estar ele vai te dando estratégia de atuação. Exatamente, porque muito mais do que a gente falar é ser, né, Fátima? É a gente estar forte. Isso que faz toda a diferença. E termos atitude, né? Como eu falei ali no começo, não perder a nossa identidade de pai e mãe. Somos. Exatamente. Né? Independente dos nossos erros e acertos, porque a vida é feita de erros e acertos. E quando a gente erra, a gente aprende a fazer diferente da próxima vez. A gente está sempre em constante construção. Melhores a cada dia. O querer melhorar, né? E hoje muitas pessoas, como você, né, Cris? Hoje está aqui diante de milhões e milhares de pessoas compartilhando a sua vitória. Por quê? Porque você buscou informação porque a necessidade requereu de vocês. Então nós precisamos hoje, o que nós estamos acordando as pessoas? O benefício da solidariedade.
E falar para as mães, você não é fraca, você é forte, porque está diante de um combate difícil. Quando você se sente fraca, você se torna incoerente diante da batalha. É não olhar como um desprestígio de viver, mas uma oportunidade de superação. É como os pacientes, né? Quando muda a visão diante do cenário, eles mudam, eles viram assim, se sentem um herói. Porque é o que emocionalmente a informação, não, a informação pessoal, isso aí vai acabar com você, vamos sair dessa trilha. É agora. E tem uns, por isso até que eu criei a estratégia, Cris, de dinâmicas. Porque tem pessoas que estão no estado de coma emocional, que se você for falar para fazer, ela simplesmente não vai fazer. Quando você coloca como dinâmica, você endereça a mente dela. E ali ela fica, durante o período que ela está em espera da próxima consulta, ela exercitou aquilo. Então ela já chega falando, realmente fez diferença. Ou seja, ela precisou praticar, reeditar o hábito para então ela entender que era verdade. Porque até então o que eu estava falando parecia uma coisa assim impossível. E elas viram que é possível. É a sensação viver, que hoje eu falo, parece que pode vir o que vier, nada mais derruba. A gente sai muito mais, né, fortalecida. A gente vai ter que encerrar, né, Fátima? Mas olha, eu vou colocar nas redes sociais das Mães Intercessoras o seu link, porque você está fazendo diferença, né? Aqui tem dinâmicas, tem muitas situações de ajuda que está ajudando muitas pessoas. Tem o livro digital que eu vou colocar também para todas aquelas, né? Que estão precisando de ajuda, porque eu creio que muito em breve você estará aqui conosco e nós vamos juntar essas mães e fazer tudo isso presencialmente. Olha que coisa boa, aí o pessoal já vai estar produzindo bônus, já vai estar saindo da zona de prejuízo, e nós vamos compartilhar muito sucesso, muitas realizações. Pois então, olha, a Cris está aí. Vocês leiam o livro, qualquer dúvida, pode falar com ela. Eu me disponho também, Cris, se precisar de mim para alguma coisa, nós podemos nos comunicar, estarmos ajudando para que as pessoas saiam dessa estrutura. O castelo sem porta, sem janela, quando você tem pena de você diante de um cenário, parece que você vai sucumbir. Levantou-se uma porta de impossibilidade. Não, peraí, tem solução. Eu vou sair, vou salvar minha família e vou abrigar várias pessoas como palavras de esperança. O que você está fazendo agora? O seu castelo agora tem porta, tem janela, e essa informação sua está sendo um abrigo para milhões e milhares de pessoas que simplesmente estavam esperando o tempo só para dizer assim, olha a minha história, que caos. Então nós vamos dizer, olha a minha história, que superação. Amém. Então, graças a Deus. Para encerrar, né? Um abraço, um beijo da Bruna, porque ela esteve aqui. Gente, olha a preciosidade da Bruninha esteve aqui gente. O tempo todo. A nossa bênção, o nosso presente, né, Bruninha? Ô, Bruninha, que saudade de você. Que saudade de estar junto. Mas, olha, Deus vai reservar esse momento. Bruninha, você não tem noção como que o se permitir editar os seus pensamentos e sentimentos fez diferença não só na sua vida, mas está fazendo diferença na vida de milhões e milhares de pessoas. E, de fato, você saiu desse castelo sem porta, sem janela, porque você achou que estava protegida ali. E por ter uma personalidade muito definida, muito segura, as pessoas que são assim, elas entram muito mais rápido dentro do castelo sem porta, sem janela, e fecham que ninguém tranca. Para desconstruir, ela tem que se sentir compreendida. E quem sabe, né, com essa oportunidade do que você está ouvindo hoje, você não está fazendo como a Bruninha fez. Se permitir. Agora eu estou me sentindo compreendido diante da minha dor, da minha situação. Então agora sim, agora tem acordo. Então, meu amor, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe você, Cris. Que Deus abençoe você, Bruninha. Toda a sua família. E olha, sinta-se abraçada de verdade. Estou te abraçando, te apertando. A saudade ficou. Né? E só compartilhando, fechada a saudade. Bruninha deixou lá uma plantinha que até hoje meu marido cuida com o maior carinho. Que nós cuidamos como se fosse ela na nossa vida, viu? E nós amamos vocês muito. Que Deus abençoe a todas as pessoas que tiveram a oportunidade